gente precisa olhar para um caso de epilepsia, assim como todas as outras doenças, de uma forma holística, como eu gosto de chamar, de uma forma sistêmica, né? Então, assim, o que acaba acontecendo? Quando nós entramos dentro de um processo de enfrentar episódios de convulsões, crises de epilepsia, isso tem vários aspectos que nós precisamos encarar. Existe um aspecto fisiológico que já está, eu acredito, sendo cuidado pelo neurologista, pelo médico, pelo profissional da saúde que estiver acompanhando. Mas o que acaba acontecendo? Existe um ponto dentro de pessoas que sofrem com epilepsia que muitos profissionais, vamos dizer assim, convencionais dentro da medicina ocidental, eles não consideram muito. É também um aspecto energético, aspecto emocional, mental, mas uma coisa muito importante que os nutrólogos dão muita importância, que é a relação que a epilepsia tem com a alimentação daquela pessoa. As pessoas que têm crises de epilepsia, você precisa buscar uma alimentação o mais natural possível. E existe uma estratégia alimentar que nós chamamos de dieta cetogênica. A dieta cetogênica, basicamente, ela é baseada em uma alta ingestão de proteínas e gorduras boas e uma zero ingestão de carboidratos. Um excesso de consumo de carboidratos, principalmente aqueles simples na alimentação dessas pessoas, vai fazer com que aumente os episódios de epilepsia, de convulsões também, que ele vai ter ao decorrer do dia ou da semana, de acordo com a frequência que ele apresente, tá bom? Então é preciso sim uma mudança nos hábitos alimentares. E a dieta cetogênica é uma excelente ferramenta para você começar a mudar isso. Isso falando dentro do aspecto do corpo físico. Dentro de uma questão que nós olhamos para a medicina das plantas, nós temos várias ervas medicinais que podem contribuir muito para reduzir esses episódios de convulsões que ele possa estar tendo. Uma das plantas que eu gosto de trabalhar muito nesses casos é com a casca do tronco do mulungu. Para ansiedade, para controle de pressão, para quem tem insônia e vários outros problemas, né? Mas o mulungu ele tem uma propriedade simplesmente maravilhosa para reduzir essas crises de epilepsia. Então você pode usar, por exemplo, a casca do tronco do mulungu, utilizando uma média de 1 colher de sobremesa da casca do tronco picada para cada xícara de chá e tomar aproximadamente 3 a 4 xícaras ao dia. Isso vai ajudar muito. E o mulungu ele não apresenta uma toxicidade, ele é uma planta segura para o consumo humano. Então essa é apenas uma planta dentro de muitas outras que podem contribuir nesses casos de epilepsia, de convulsões. Agora, dentro de um aspecto emocional, comportamental, dentro de uma visão que nós chamamos de psicossomática, as crises de epilepsia, elas estão relacionadas sim a um desequilíbrio emocional. Essas emoções que nós acumulamos, que nós geramos na nossa vida ao longo dos anos e que muitas vezes, atente para isso, existem outros aspectos que nós precisamos olhar, tá? Quando a gente fala sobre uma criança, por exemplo, que desenvolve qualquer patologia, aí as pessoas geralmente têm aquela pergunta básica, né? Ah, mas tu está me dizendo que aquela criança gerou um desequilíbrio emocional na sua vida que contribuiu para gerar essa doença e tudo mais? Sim, isso acontece muitas vezes. Mas, repare, as crianças, quando elas desenvolvem doenças que vêm de um fundo emocional, muitas vezes, em grande parte das vezes, esses desequilíbrios estão associados à mãe e ao pai, a energia da família que essa criança mora. Qual foi a causa disso? O que está por trás de todo o aspecto fisiológico envolvido? De alterações, lógico, existe, eu não sou ignorante ou burro de saber que não existe. Existe a parte fisiológica, bioquímica que interfere dentro disso, com toda certeza. Por isso que eu disse em relação à alimentação. Seguindo uma frase de um dos grandes pesquisadores que nós tivemos, Linus Pauling, que dizia:
Doenças não existem, o que existe são carências nutricionais. Então a alimentação ela é muito importante, a mudança nesses aspectos da vida é fundamental, certo? Mas a relação da epilepsia com o aspecto psicossomático, metafísico da saúde que nós chamamos, né? Ela está muito relacionada a uma criança ou um adolescente ou um adulto, a um adulto que ele tem uma certa autoagressão com ele mesmo. Você se autoagride emocionalmente? Você se autoagride comportalmente? Como assim, Mateus? Olha só, sabe, você estava em cima da sua mesa e você bateu e você quebrou o seu copo. E você começa, nossa, mas como eu sou burro, como eu sou idiota, eu sou muito imbecil, eu sou muito idiota por ter aceitado isso na minha vida. Eu sou uma idiota por ter aceitado, eu sou trouxa dos outros. Os outros me fazem de babaca. E as pessoas vão se autoagredindo, vão se autopunindo, vão se xingando, se ofendendo. Autoagressão não é apenas um comportamento físico de você se autoagredir fisicamente, mas uma autoagressão emocional. Tá, Mateus, mas aí então como que uma criança vai se autoagredir? Sim. Quando muitas vezes uma criança pequena, ela está dentro de uma família onde o pai e a mãe não têm mais um bom relacionamento e estão sempre brigando, é falta de dinheiro, não tem mais uma relação sexual, não tem mais uma relação afetiva boa. Aquela criança, inconscientemente, ela pode entender que os pais estão brigando por causa dela. E aí ela vai se colocar como culpada daquela situação e pode inconscientemente começar um processo de autoagressão emocional e desenvolver problemas energéticos vibracionais em seus chakras, que como uma consequência disso pode se manifestar como uma doença, pode se manifestar como crises de epilepsia, por exemplo. Então, isso pode sim acontecer, assim como a criança pode captar da mãe ou do pai, por exemplo, essa autoagressão que a mãe ou o pai tem. E essa autopunição dos pais é transmitido para aquela criança e isso gera bloqueios na energia vital e, consequentemente, pode desencadear crises de epilepsia nessa criança. Tá bom? Então, veja a complexidade disso tudo.